vlog com a minha luzinha nova. Gente, sério, muito bom. Eu só não gosto da cor vermelha, mas enfim. Eu comecei a ler Ruthless Empire, da Rina Kent. É o último, eu acho, do Royals Elite. Eu vou me livrar deles, finalmente. Eu vou me livrar deles. E poder ir voltar pra Legacy of Gods. Nem vejo a hora, meu Deus do céu. Quer dizer, eu acho que acabou os pais, né? Ai, eu vou ter que ver se Royals Elite são os últimos pais que aparecem no Legacy of Gods. Ai, meu Deus, agora eu tô achando que não é. Gente, esqueci de gravar ontem. Mas eu li até o 30% do livro. E assim... Cara, eu odeio o Cole e eu odeio a Silver. Ai, tá muito complicado. Tá muito complicado. E tipo assim... O Cole, no momento, tá pior, tá quase pior que o Aidan pra mim. O que é meio novidade, né? Porque vocês sabem que eu odeio o Aidan King, né? Enfim... porém, contudo, todavia, o que mais tá me irritando na história é que tá mostrando desde eles pequenos e daí até vai chegar no presente. Eu ainda nem cheguei no presente. Eu acho que eu tô na idade que eles têm 16, 17 anos. Não lembro agora. E, cara, eu acho um absurdo as coisas que eu tenho que ler deles mais jovens do que isso, sabe? Tipo, o Cole é muito nojento com a Silver. Tipo assim, gente. Assim, cadeia nesse moleque, sabe? Tipo, ai, meu Deus, eu só quero que acabe. Eu só quero que acabe essa série. Eu só quero que acabe. Eu quero voltar pro Legacy of Gods, sabe? Enfim, vou continuar aqui. Ok. Eu li o final de Ruthless Empire. Quer dizer, li todo, né? Porque a última vez que eu dei update, eu tinha parado no 30%, daí eu li o resto tudo. Gente, assim... O Cole, no final das contas, ele não é tão pirado que nem o Aidan, tá? Então, assim, eu tava meio comparando os dois, mas não é, tá? Mas... Ai, gente, não gostei. Ele fica entre o livro do Aidan, que tá lá embaixo, e os livros, tipo... do Xander e da Kim, e... enfim... Então, assim, ele fica entre o insuportável e o ok, sabe? Então ele tá aqui, ó. E assim, tudo bem, ok. A Silver e o Cole são fofinhos, bonitinhos, depois de um tempo, tal, juntos. Mas eu acho muito cansativa a dinâmica deles. E assim, uma coisa que eu achei interessante, tá? Foi ver todos os acontecimentos da série. Tanto no livro do Aidan, tanto no livro do Xander... do Ronan, tudo acontecendo, mas na visão do Cole e da Silver, só que focando na parte deles. Porque eles foram personagens, tipo, a Silver foi importante, por exemplo, na série, tanto na série do Aidan, dos 3 livros, quanto também no livro da Kimberly com o Xander, né? Então, assim, a gente vê muitas cenas delas que a gente agora viu pela visão dela, o que tava acontecendo com ela. Tipo assim, a razão pela qual aconteceram coisas que ela fez, agora a gente viu na visão dela. Então, assim, foi legal essa parte. Eu acho que... Tá, sabe? Essa parte foi interessante. Ai, gente, tá um frio. Meu Deus. Foi interessante, só que, assim... Gente, eu odiei tanto as partes que mostrou eles, assim, mais novos. Até, tipo, o presente. Tanto, tanto. Eu odiei tanto. Porque o Cole, ele era, tipo... nojentinho com a Silver. Tipo assim, ai, ele era muito... sabe? E eles eram crianças, sabe? Então, assim, sei lá, eu fiquei muito incomodada com essas cenas quando eles são mais jovens, mais, tipo, crianças, assim, sabe? Não teve cena, né? Enfim, calma. Mas eu fiquei muito incomodada com as cenas. Tipo assim, eu achei um absurdo, assim. Eu achei, assim, um absurdo. Eu acho que, assim, eu lendo Dark Chromes, tudo um absurdo. Ai, mas enfim, mas às vezes eu me divirto, entendeu? Esse caso, não me diverti tanto assim, porque eu não gostei tanto do Cole e da Silver, sabe? Mas eu fiquei muito emocionada no final do livro. Eu fiquei muito emocionada no final do livro quando apareceu, tipo, o epílogo, né? Que eles
passam uns aninhos aí. E daí todo mundo da squad tá com os filhinhos já, sabe? E daí, assim, é os filhos que eu conheço, que eu gosto de Legacy of Gods. Então foi muito tipo... Porque o Cole e o Silver, eles são os pais da Ava, né? Então, tipo assim, ela bebezinha nascendo, sabe? Ah, que bonitinha! Enfim. Claramente eu tenho uma série favorita entre essas duas. Legacy of Gods, Royals Elite. Aqui. Até abaixo aqui. Enfim. Tirando o Crow King, que é o Zero, que eu amo. Do Levi e da Astrid. Amo. Fazer o quê? É isso. Enfim, é isso, gente. Eu acho que... Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu acho que provavelmente eu quero acabar Royals Elite. Então, assim, eu quero ler o epílogo lá. Que tem um livro que é epílogo de todos os casais, sabe? Então, assim, eu vou tentar ler esse. Meu Deus do céu, por que eu faço isso comigo mesma? Enfim. E daí eu vou... Eu não sei pra onde vai me levar a vida. Tem outros livros que eu quero ler, eu não quero ficar só nessa série. Essa série é pra, tipo assim... Quando eu tô entediada, assim, quando eu preciso de algo rápido e fácil de ler, assim, sabe? Então, é isso. Adivinha quem que acabou a série de Royals Elite da Arena Quente? Sabe quem? Eu me livrei disso. Gente, assim, o último livro é um epílogo, basicamente. Porque é Royals Elite Epilogue. É tipo isso. E é sobre todos os casais, tem todos os casais. Só que daí, assim, tem um capítulo pra cada casal em algumas instâncias. Por exemplo, pedido do casamento. Casamento. Lua de mel. Eu acho que é isso, tá? Posso estar errando, mas é lua de mel. E... gravidez. Desses 4, eu acho que são esses 4 agora, tem um capítulo pra cada casal em cada um deles. Pra, tipo, demonstrar, ai, como foi o Levi e a Astrid pedindo casamento, sabe assim? E assim, ai, gente, sei lá, foi bom dar tchau. Daí o último capítulo, gente, eu perdi tudo, porque daí tem a última parte, que daí são grupos de conversa dos caras, e daí o grupo de conversa das girls, das garotas. E daí é muito engraçado. Eu confesso que eu dei risadinha, sabe? Tava engraçado, assim. Então essa parte eu achei bem engraçadinha. E é isso, gente. Eu adorei ver, tipo assim... eles, sabe? Tipo... Ah, o último, além do chat, também tem o último capítulo. Ai, que susto. O último capítulo, ele era da squad toda junta, passando uma tarde juntas. Então era muito bonitinho. Todo mundo com filho. Ai, era fofo. Enfim. Próximo. Eu fiz uma coisa que é meio intensa. Pra mim, pelo menos. Gente, eu comecei a ler o livro do Acheron, da série Dark Hunters, da Sherilyn Kenyon. Pra quem é novo aqui, eu sou muito fã da série Dark Hunters, da Sherilyn Kenyon. No geral, da Sherilyn Kenyon, tá? Porque eu já li outras séries dela também. Mas Dark Hunters é uma que eu já reli, sei lá quantas vezes. Mas não toda. Porque daí, assim, eu releio os que eu li. Porque, assim, tem mais de 20 livros, né? Então, assim, né? Meio complicado. Mas agora o Acheron é o 14, livro 14. E eu tô enrolando há muitos anos ler ele. Toda vez que eu falo assim, eu vou ler o livro do Acheron. Eu falo, e se eu reler tudo até chegar nele, daí eu leio ele? Daí eu leio tudo, chego nele e não leio. Daí passa um tempo, eu falo, e se eu reler tudo e chegar nele eu leio? Não faço, enfim. Daí eu resolvi e comecei a ler. Li até 30% do livro. Gente, pra quem não sabe, Dark Hunters é um termo no mundo da Sherilyn Kenyon que ela criou lá em 97, por aí, 99, sei lá. Que foi quando ela começou a escrever essa série. Que são, tipo vampiros, assim, só que eles lutam contra demônios na Terra pra salvar a humanidade. E eles são normalmente pessoas que na vida humana deles tiveram uma morte injusta
E a alma deles gritou de tão injustiçada que tava. E a deusa Ártemis escutou. E a deusa falava: então, você pode ser o meu guerreiro para sempre. E em troca, você vai... Não em troca, né? Mas assim, você pode se vingar das pessoas que fizeram isso com você. Mas daí você tem que ser meu guerreiro até a eternidade. E eles sempre falam sim, porque a sede de vingança é muito intensa, né? Quando eles estão naquele momento, né? Pós-morte. E todos falam sim, e daí eles viram esses vampiros que lutam pra salvar a humanidade. E cada livro dessa série é sobre um Dark Hunter, ou relacionado a um Dark Hunter. Tem outras criaturas também, né, que não são Dark Hunters, mas que são do mundo Dark Hunter, né? Então, cada livro tem. Às vezes tem os Were Creatures, né, que são tipo, né, tipo lobisomens, mas tipo, enfim, tem outras coisas. E o Acheron, ele é o líder dos Dark Hunters. Ele é, tipo assim, o primeiro, assim, Dark Hunter. Porque ele tem aí uma amizade colorida com a Ártemis. A Ártemis não é legal que nem outros livros que eu já vi que colocam ela como sendo legal, entendeu? Ela não é. Ela não é, não é, não é. E a gente sabe disso porque o Acheron aparece em todos os livros do Dark Hunter e a gente sabe, tá? A gente sabe que ela é complicada. E a história do Acheron, o livro dele, começa tipo assim, quando ele vai nascer, entendeu? Porque assim, ele é um deus atlantiano. E a gente entende a origem dele, né? Que eu não sabia, porque não fala isso na série do Dark Hunters, porque ele é meio misterioso, sabe? Ele é meio... Ele é o chefe, mas ele tem um mistério dele, entendeu? Mas ele é muito legal, tá, gente? Eu amo ele, assim, e eu tô muito, assim, horrorizada com tudo que ele tá passando, porque, assim, todos os Dark Hunters, eles têm uma vida muito sofrida. Tipo, eles têm uma morte horrorosa, eles têm... Assim, não é pros fracos, tá? É horroroso. E daí, assim, ele, então, meu Deus do céu, quando, assim... Quando ele foi nascer, ele seria um filho bastardo de um deus, de Atlante, sei lá o quê. Só que as filhas do deus da Atlante, do Archon, vieram com uma profecia que falava que ele ia ser o destruidor, sei lá o quê, enfim. E daí ele resolveu que ia matar essa criança. Só que ele nem tinha nascido ainda, ele tava no ventre da mãe dele. Só que daí a mãe dele falou assim, eu não vou deixar esse boy lixo matar o meu filho. Daí o que ela fez? Tirou a criança do ventre dela, que tava pra nascer já, né, que é o Acheron, e mandou uma das meninas lá que trabalha pra ela, uma das demônias, acho, não lembro agora o que ela era, colocar o Acheron no ventre de uma rainha humana. E daí ela escondeu os poderes do Acheron até que, tipo assim, ele tenha a capacidade de aguentar o poder que ele tem. Então, tipo assim, tá trancado o poder que ele tem. Então, assim, as pessoas não sabem que ele é um deus, entendeu? E daí colocam ele no ventre de uma rainha aí da Grécia. E quando ela pare, sai gêmeos. O Stitch, eu não sei como fala, Stitch, enfim. E o Acheron. Só que, tipo assim, o pai não aceita o Acheron. Nem a mãe, nem o irmão. A única pessoa que aceita ele porque ele tem um olho diferente, tá? Ele tem um olho bem, assim, meio assustador, assim, enfim. A única pessoa que aceita ele é a irmã dele. Uma irmã que, tipo, acho que já tem, sei lá, ela é um pouco mais velha, né, que o Acheron. E ela sempre aceitou muito ele, só que, assim, o pai maltratava ele, a mãe maltratava ele, o irmão maltratava ele. Só que, assim, eles não podiam matar o Acheron, por quê? Eles sabem que o Acheron, a vida dele tá ligada ao irmão gêmeo dele. Então, se ele morrer, o herdeiro homem morre, entendeu? Então, eles não podem matar o Acheron, mas eles podem fazer ele sofrer. E eles fazem. Quando ele tem por volta dos 8 anos, ele vai embora da casa dele, porque o pai diz, pelo menos pra irmã, que o Acheron tá sendo mandado lá pro meu irmão, em outro reino, pra ele, tipo, estudar lá, o meu irmão cuida dele, enfim, não tem filho, cuida lá dele, entendeu? Só que, se passa anos, a irmã recebe algumas cartas, que, tipo, do Acheron, falando, estou sendo bem tratado, taranã, taranã. Só que ela fala assim, vou visitar ele, né? E ela não conta pro pai, porque o pai nunca deixa ela ir visitar ele. Daí ela vai e ela simplesmente descobre
que desde os 8 anos de idade, o Acheron, ele faz coisas com outras pessoas por um preço, amando do tio dele. E até com o tio dele, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Desde os 8 anos. E agora ele já tem uns 16, 17, assim, anos. E ela fica horrorizada, assim, horrorizada. Daí o guerreiro que tá com ela ajuda a pegar o Acheron. E daí eles fogem com o Acheron. Só que o Acheron, tipo assim, é uma outra pessoa. O Acheron, assim, é uma sombra do que ele já foi quando ele era criança, entendeu? Então, assim, é uma coisa horrorosa que, assim, toda vez que o Acheron vê uma luz no fim do túnel, essa luz é apagada e daí ele é castigado. E daí é a pior coisa do possível. Então, assim, é uma coisa... E, assim, eu já tô na parte que ele tem 19 anos e ele conheceu a Artemis. Daí, quando eu achei que talvez... Quer dizer, eu não achei porque eu sei como a Artemis é com ele, a relação deles no futuro, né? Então, assim... Também ela vem e ele acha que ela vai ser uma coisa nova na vida dele. Só que não, ela é tóxica, ela é escrota, ela é um monte de coisa, entendeu? Que não dá pra falar aqui, entendeu? Então, assim, é um livro que, assim, dói, sabe? Dói. E, assim, as coisas que acontecem são tão chocantes que eu não consigo nem chorar, porque eu fico chocada. Eu falo assim, gente, ele sofre mais que a Juliette. Não, gente, assim, sério, ele sofre, assim, meu Deus do céu, não tenho palavras pra... Se eu achava que o Zarek dessa série era ferrado da cabeça, o Acheron, então, meu Deus do céu. Meu Deus, terapia a cada 2 horas nele, entendeu? Então é isso. Eu tô já nos 30%, estou muito animada pra continuar, porque eu quero ele feliz. Mas mesmo eu sabendo que no presente as coisas não estão tão bem pra ele também, tá? Seguindo o plot dos outros livros, né? Que as coisas não estão muito legais com uma pessoa que ele tinha como um filho pra ele, né, agora. As coisas estão complicadas em Nova Orleans, entendeu? Estão complicadas em Nova Orleans. Mas enfim, vou continuar aqui lendo. Eu não sei quem vai ser o amor da vida dele, eu acho que eu não conhecia a personagem que é, mas eu quero... Eu preciso ver, eu preciso que ele tenha algum mísero momento de paz, entendeu? Então é isso, gente. Nossa, meu Deus, falei horrores aqui. Falei quase o livro todo. Gente, eu já tô, acho que nos 60% do livro do Acheron. E assim, as coisas só iam piorando pra ele. E daí eu fiquei muito feliz que apareceu algumas cenas que eu já tinha visto em outros livros. Que, por exemplo, chegou um momento... Quando tudo meio se estabilizou no ano passado, que apareceu Alexion. Que aparece no livro do Alexion essas cenas do Acheron. Porque o Alexion foi, tipo assim, o primeiro Dark Hunter, assim, que, tipo, o Acheron foi cuidar, né? Então, tipo, aparece no livro do Acheron agora a cena que ele conheceu o Alexion e o que aconteceu com o Alexion, enfim. E daí, nisso, tem uma quebra. E finalmente vamos para o presente. Nossa, gente. Eu precisava disso, sabe? Eu precisava, sabe? É isso. Eu precisava ir pro presente. Porque daí vai começar o desenvolvimento de talvez uma felicidade pro Acheron, né? E... é muito bom, porque, tipo, agora ele ficou chocado. Ele foi, tipo, pra uma apresentação de dissertação de uma menina, da Tori, que ela é uma doutora que faz pesquisa sobre Atlantis, sobre Grécia, essas coisas. E ele vai pra ver porque ele fica curioso. Atlantis, o meu reino, alguém sabe? Tipo, não é para as pessoas saberem, sabe? E daí a Tori, ela aparece criança no livro da Giri com o Ariki. Que é tipo... já faz uns livros aí. E a Giri também era uma doutora, tipo, arqueóloga, que, tipo, explorava o rio Estige? Estige que fala? Não lembro. Não lembro agora. E
E o Arik era um deus dos sonhos, né? Do sono. Enfim, é todo um romance lá. É muito bom esse livro. E daí a Tori era uma criança no livro, né? Daí agora ela já é tipo uma adulta, entendeu? Doutorada, ela é professora de faculdade, essas coisas. E ela vai ter. E o Akron vai ficar muito abalado porque ela vai mostrar coisas que ela, tipo, achou lá nos mergulhos dela lá no rio, no rio, mar, enfim. E são coisas que o Akron sabe que são atlantianas. Tipo assim, o diário da Risa, que era tipo a irmã dele. Tipo, daí o busto da mãe deles, ou do irmão dele, enfim. Várias coisas que ele sabe que são reais. E daí ele começa, tipo, a muito zoar a dissertação dela, sabe? E daí ela é meio que humilhada, né? Tipo, enfim. E daí depois ela tem esse diário e ela precisa de um tradutor, porque ela não conhece, tipo, esse grego antigo, né? Então ela vai atrás de um professor, que é o Julian. Ai, eu amo ele. O Julian, ele não é um Dark Hunter, mas ele é o primeiro livro da série Dark Hunters, tá? Do Fantasy Lover. Muito bom esse livro também, gente. Indico, entendeu? E o Julian, ele é amigo do Acheron. E daí ele fala assim, olha, eu não sei ler isso, só que eu tenho um amigo que sabe. E daí ele faz essa conexão entre a Tori e o Acheron, só que eles se conhecem e ela odeia o Acheron, porque 2 dias atrás ele tava humilhando ela na apresentação de tese dela, enfim. Só que daí ela vê que ele sabe falar esse grego antigo. E daí ela meio que, tipo assim, vai pedir ajuda pra ele, só que ao mesmo tempo ele não quer. Porque, tipo assim, se forem mexer lá na parte de Atlantis, tipo, onde a mãe dele tá enterrada, essas coisas, pode soltar a mãe dele. E daí, assim, ele ama a mãe dele. Só que a mãe dele vai destruir o mundo, entendeu? Ele não quer que o mundo seja destruído. Mesmo que a mãe queira destruir o mundo pelas coisas horrorosas que o mundo fez com ele. Enfim. E então ele fica nesse dilema, ele não quer, entendeu? Então daí ele fica, tipo, meio... Ah, tá bom, posso te falar o que tá nesse diário. Porque são coisas muito, assim, do dia a dia, sabe? Da Risa. Então não tem o porquê ele esconder. Enfim, daí começou aí, só que eu preciso dormir. Então, eu parei aí. Mas está interessante. Eu gosto muito da Tori. Adorava ela como criança e adolescente. Então, vou adorar ela agora. Eu acabei o livro do Acheron. Depois de anos protelando essa leitura, eu acabei em 2 dias. Eu sou patética, eu sei. Gente, reta final, assim, muitas coisas pra se falar desse livro. Ele tem a mesma, tipo, mesma construção, digamos assim, que os outros livros da Shirley, né? Que, tipo, eu amo. E assim, gente, 50% do livro é o sofrimento do passado do Acheron. Daí a partir dos 50%, daí vai pro presente. E daí vai pra ele conhecendo a Tori, tananã. E, gente, é muito bonito porque, assim, o Acheron é um personagem que ele acha que ele não merece amar, né? Que ele não merece amor, que ele não merece nada. Que, assim, é isso, sabe? É isso. E que, tipo assim, pra ele, todo o carinho que ele já recebeu, ou o tipo de amor, assim, não foi de verdade. Porque era sempre esperando algo de volta, entendeu? Então ele não conhece essa forma pura, né, de amor. Ele não sabe o que é isso. Nem de mãe, nem de pai, nem de nada, assim, sabe? E daí ele vai reparando que, na verdade, ele não tá tão sozinho, assim, sabe? Tipo, gente, eu, assim, fiquei emocionadíssima. Porque, assim, tudo dá errado. Querem matar a Tori, querem matar ele, querem matar a Artemis, querem matar o Apollo. Ai, gente, todo mundo quer se matar. Enfim. E chega um momento que ele sempre acha que tá sozinho, né? Porque ele sempre esteve, né, no passado. Só que ele não se toca que, assim, a gente, como leitor da série, a gente vê que ele tem uma found family, né? Nos Dark Hunters, né? Tipo, mano, o Talon, o Killian, o Sin, o Alexion, a Katara, a Tabitha. Tipo assim, gente, tem um monte de gente que ama ele. Só que ele não se toca, assim, sabe? Que tipo,
Ok, eles podem gostar de mim, mas no final das contas eles não vão estar aí pra mim. E no final das contas eles estavam. Então, tipo, foi muito linda a cena, tipo... eu fiquei bem emocionada. E... ai, gente, eu amo todas as dinâmicas. Assim, até o Nick apareceu nesse livro e, assim, eu tava com muito medo, né? Tipo, as cenas que ele apareceu no início, eu fiquei assim... não parta meu coração mais, Nick. Por favor. E ele não partiu. Mas mesmo assim, ele não partindo... porque ele é o nosso Nick ainda, sabe? Assim, quem não leu nada da série deve estar me achando uma louca, né? Tem muita história aí atrás, tá, gente? Tem muito contexto aí que não dá pra ficar explicando tudo aqui, entendeu? Mas foi muito lindo, assim. Ai, gente, foi tudo lindo, assim. Nossa, 5 estrelas. Ai, sério, eu tava com muitas saudades desse universo. Eu amo esse universo. Eu amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Não tem nada... tipo assim... o que cansa às vezes é o sofrimento, né, que as pessoas sofrem. Putz grila, não tem uma pessoa, né? Mas assim, tem uma coisa que mudou agora, que eu quero muito ver nos próximos livros da série do Dark Hunters, é que assim... por causa de uns negócios que aconteceu, agora o Acheron, ele não tem mais uma ligação com a Artemis, no sentido, ela não quer, ela falou que não vai mais fazer um trato com ele sobre, tipo... ah, quando você vier aqui me pedir a alma de algum Dark Hunter, eu não vou te dar, porque você não tem nada a me oferecer. Porque ela não pode mais falar pra ele dormir com ela, né? Finalmente. Finalmente ele está livre disso. E então... e daí ele fica meio desesperado, porque assim, cara... ele gosta de salvar os Dark Hunters dele, sabe? Só que ele gosta de salvar a alma deles, porque assim, são pessoas que ele gosta, que serviram... durante anos, sabe? Tipo, que precisam achar um amor e descansar, enfim. E agora tem isso, e daí até a Tori fala, tipo, olha, não se desespera, vai ter uma solução, eu acredito. Então, assim, quero ver nos próximos livros como que o Acheron vai lidar com isso, como que eles vão fazer pra salvar os próximos Dark Hunters que, tipo, encontrarem o amor. Então, assim, muito curiosa pra isso, entendeu? Mas, ai, gente, tudo lindo, né? Ai, tudo... eu amo Dark Hunters. Eu amo a Charlene Kane, eu amo esse mundo dela. Nossa, mas eu comecei a ler esses livros quando eu era meio nova demais, eu admito. E eles são bem mais 18, tá, gente? Bem mais 18. Tanto, tipo, em cenas tristes, horrorosas que acontecem, quanto, né? Raw, né? Mas eu era nova. Mas eu comecei a ler não por Dark Hunters, eu comecei a ler pelas Crônicas de Nick, né? Que daí é mais juvenil, digamos assim. Então, menos mal. Mas... que até hoje eu não terminei as Crônicas de Nick, porque começou a ficar muito triste. Então... é isso, planos, né, pra 2025. Tô meio à toa, não é mesmo? Então... quem sabe terminar Crônicas de Nick e ler mais de Dark Hunters. Ok, depois da aventura que foi Acheron, eu falei, por que não ler mais um do Dark Hunter, já que eu tô na vibe, entendeu? Daí eu vi que o próximo livro se chama One Silent Night e é sobre Striker. E eu lá, quero ler sobre Striker. Sherlyn, o que você tinha na cabeça? Gente, basicamente, tipo assim, o Acheron, enquanto ele é, assim, o líder dos bonzinhos da história, o Striker é o líder dos demônios. Que estão matando as pessoas. Que estão matando as pessoas que a gente torce pra não morrer em todos os outros livros. Sherilyn, por que você tá fazendo isso comigo? Só que assim, enquanto o livro do Acheron teve 700 e sei lá páginas, o do Striker tem 300. Então, tipo assim, quase 200 ainda, sabe? Então assim, eu vou ler. E as resenhas eu tenho visto que estão bem assim, polarizadas, sabe? Muita gente que, tipo assim, nossa, interessante ver o lado do vilão e sei lá o quê. Outras já estão... meu Deus, por que eu li isso? Desnecessário. Sherlyn, onde você estava com a cabeça quando você escreveu isso? Não mudou nada na nossa história. Então, como tem esse, né, polarizado assim, eu quero ler pra ver. E assim, só são 300 páginas, então assim...
não vai... Eu acho que não vai tomar tanto meu tempo. E se você está se perguntando, o que é essa camiseta, Carolina? Eu sou uma grande amiga. E ontem foi aniversário de uma amiga minha, que é o chip favorito dela. A gente fez blusa e todo mundo usou essa blusa no aniversário dela. E alguém chegou pra uma amiga minha e falou: é o Jungkook? Ai, gente, juro. Enfim, aventuras, entendeu? E a blusa gostosinha, então eu tô usando e... o chip é legal, entendeu? Eu assisti a novela deles, mas enfim. E é isso. Me desejo boa sorte com o livro do Striker. Sim, o meu brigadeirão e minha coquinha zero. Que delicinha. Enquanto eu leio o livro do Striker. E se eu disser que eu não me importei com o livro do Striker e da Zefira? Gente, pra mim, foi o livro mais fraco do mundinho Dark Hunters. E não foi porque, tá? Vou deixar claro. Não foi porque eu fui pra ele já com uma impressão que eu não ia gostar. Foi que, tipo assim, gente, que casal sem sal. Casal sem sal. Pra mim, assim, nem teve um desenvolvimento tão bom, assim, no sentido de, tipo... porque eles já foram casados, ele abandonou ela, enfim, teve as razões, teve toda uma justificativa, mas enfim, eles se reencontram porque a Artemis mandou a Zefira matar ele. Porque ele tá atrás do Acheron e do Nick, né? Enfim. E daí acaba descobrindo que tem filha, enfim, dane-se, entendeu? E, gente, era muito chato. E eu acho que o livro, ele é pequeno e ele focou em outras coisas, não neles. Então, assim, eles estavam muito de escanteio. Então, assim, não ligo. Eu ligava muito mais pros momentos Nick e Acheron, que foram, assim, masterpiece. Porque, assim, agora o Nick finalmente foi revelado pro Nick que ele é um Malakai. Gente, eu não vou entrar em detalhes do que é um Malakai aqui, porque é uma explicação meio doida, mas enfim. Mas é do universo aí que só existe um, enfim. E é que isso fala muito na série do Crônicas de Nick dele, né? Quando ele é adolescente, enfim. E finalmente ele descobre que ele é, e ao mesmo tempo o Acheron descobre que o Nick é um Malakai, e daí tem toda uma questão aí de tipo assim, cara... Só uma pessoa consegue matar o Nick e tipo assim, o Nick, ele é muito poderoso, assim. E ele tava muito dormente isso nele, né? E por causa de muitos paralelos da vida do Nick e do Acheron, no final do livro, foi meio que revelado que, tipo assim, cara, a única pessoa que vai conseguir te treinar pra você saber usar os seus poderes é o Acheron. Porque só o Acheron passou pela meio que a mesma coisa que você. Que é ter os seus poderes selados. E são poderes, tipo, caramba, sabe? Tipo, o Acheron é um deus, entendeu? Um gays atlantiano. Um deus atlantiano. E o Nick, ele tem essa coisa que até então ele achava que era humano. E Dark Hunter, né, agora. Só que não, agora ele é um Malakai. E ele tava selado. Então, assim... meio que acaba com o Nick meio puto, que ele vai ter que pedir mais uma vez ajuda pro Acheron, mesmo ele odiando o Acheron no momento. Porque assim, gente, livros atrás, a mãe do Nick morreu, foi atacada por Daimons, tá? Que são os demônios. E o Nick, ao se deparar com... ele tinha brigado com o Acheron naquele mesmo livro, assim. E o Acheron falou umas coisas que, tipo, o Nick ficou muito, assim, magoado. E ele meio que entendeu como, tipo, assim, uma meio maldição, assim, que o Acheron colocou nele. Só que não foi, entendeu? E daí ele chega e ele vê, tipo, a mãe dele morta. E, tipo, entra em desespero e... E nisso, a Artemis viu e falou... Não posso deixar o melhor amigo do meu boy... que ela maltrata demais, mas tudo bem... morrer. Daí ela revive ele como Dark Hunter. E daí, desde que ele virou Dark Hunter, já faz uns anos aí. Nossa, eu acho que já deve ter passado uns 3, 4 anos que ele é Dark Hunter, não sei. Tô confusa com a cronologia. Ele tem muito rancor, porque ele fala que foi culpa do Acheron que a mãe dele morreu. Enfim, tudo isso pra dizer que, tipo, o Nick odeia ele. Só que agora eles têm uma conversa, que eles meio que se juntam, porque... Nesse livro agora, eles tinham um vilão em comum, um inimigo em comum. Então eles se juntaram, tipo, bandeira branca entre eles, pra matar o outro, né? O vilão, né, real.
Só que agora o Nick tá meio que se tocando que, tipo assim... Cara, tá meio infantil você querer colocar toda a culpa no Acheron. Porque meio que foi sua culpa. Você que chegou atrasado pra levar sua mãe pra casa. Tipo, sabe assim? É tua culpa. Enfim, pesado. Mas daí agora meio acabou nisso, assim. E assim, eu só liguei pra isso no livro, tá, gente? O resto não importou. E é isso. Eu vou acabar esse vlog aqui porque eu quero ler coisas diferentes, tá? Eu não quero continuar aqui nos livros do Dark Hunters, porque assim, falta pouco agora pra acabar essa série. E tipo, eu tenho que esperar os próximos lançamentos, entendeu? Então assim, estou esperando, vou dar um tempo e vou ler alguns livros que eu tenho físico. Que tal? Então é isso. Obrigada pra quem viu esse vlogzinho de leitura. Espero que vocês tenham curtido, enfim. Beijos.